Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, sempre inovando aqui. Como podem ver, a gente tem capa de microfone agora da própria marca AUVP Capital. Inovação feita aqui, principalmente aí devido às pessoas que foram atrás, que eu não sei, então não vou agradecer direito quem fez. E hoje, literalmente, ao nosso lado, temos aqui Manuel Neto. Estamos aqui, literalmente, nesse querido programa maravilhoso. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Douglas. Bom dia, Edson. Bom dia, Lucas. E bom dia, Luiz. Sexta-feira aí. Bom dia a todos. Bom dia, Manuel. Bom dia, Edson. Bom dia, Lucas. E também bom dia, Luiz. E também você de casa que vai acompanhar agora o nosso Soco Matinal. É, exatamente. O que a gente vai falar hoje, pessoal? A gente vai falar dos Estados Unidos e o Reino Unido, que fecha um acordo comercial aí, logo após estremecer ali as relações com as tarifas, mas agora um grande acordo comercial foi fechado ali, através das duas potências. Também temos aí o Lula, que está em viagem na Rússia, né, e busca ali alguns investimentos em urânio, fertilizantes e também energia, grandes matérias-primas que a gente importa ali da Rússia. Também temos aí a Justiça do Distrito Federal, que suspende a compra do Banco Master pelo BRB. Por que a Justiça do Distrito Federal? Porque o BRB é o banco ali da própria de Brasília, né? Então, olha que interessante, cara. E você aí, acionista, ou não acionista, mas comprou CDBs ali do próprio Banco Master, fique atento que a gente vai explicar tudo certinho para vocês, fique tranquilo, sem grandes oba-obas. Temos uma notícia aqui que a gente tirou do O Globo, só para vocês entenderem o quão a notícia é ruim. Olha, vou ler ela. Mais pobres têm salto de 17% na renda. Significa que tem mais pobres pulando 17% para cima? Que tipo de notícia absurda é essa? Foi feito por uma criança que tem 10 de QI ou Globo? O que quer dizer isso aqui? Que as famílias que são consideradas mais pobres de acordo com a faixa de renda tiveram um salto no rendimento médio ali de 17%, viu? Pô, contrataram uns acéfalo aí pra fazer matéria. Então, começando o programa aí, literalmente começando agora, a gente vai falar sobre os Estados Unidos e o Reino Unido que fecham um acordo comercial. Eu queria passar a palavra aí, meu grande querido amigo. E eu poderia só dizer amigo, mas eu tenho vários outros adjetivos que fica até feio falar aqui ao vivo, mas que considero Vamos você. deixar no off, né? Maravilha. Maravilha, então. Querido Trumpinho ali tá fazendo negociações e ele com um grande alarde, ele desde ontem ele já falou que poderia aí ter uma negociação já sendo publicada e realmente concretizou hoje em 11 horas no horário, ontem em 11 horas no horário de Brasília e 10 horas no horário ali de Washington, teve o Trump ali anunciando esse primeiro acordo. Existem já outros acordos aí na mesa de negociação, mas esse foi o primeiro que teve aí realmente a divulgação e por incrível que pareça, os Estados Unidos ele nem tinha ali um déficit comercial com o Reino Unido, ele tinha até um superávit comercial ali de cerca de 12 bilhões, então ele já tinha ali uma balança favorável, mas só que existia ali algumas barreiras, tanto para produtos americanos, como também existia ali uma barreira para produtos do Reino Unido para os Estados Unidos, só que uma barreira um pouco menor. Quando se anunciou essas tarifas dos Estados Unidos com relação ao Reino Unido, teve ali um grande, afetando literalmente ali, para a gente não perder a tradição, algumas companhias ali do setor automobilístico, como o Jaguar, que foi afetada e teve até por um curto espaço de tempo paralisação de exportações, porque estava vendo ali uma grande redução no volume ali de venda dos seus veículos e teve até uma parte das montadoras, que foi ali no caso da Jaguar, que ela até pensou em repassar, ela até chegou a passar um pouco desse custo extra que tinha ali na parte da importação, que era ali de 25%, então ela chegou meio que dividir ali, tanto com o consumidor, como também colocando aí no preço essa parte da tarifação. O que a gente pode ter como positivo essa questão? É que agora, como a gente viu que tem aí uma mesa de negociação mais favorável e teve aí esse acordo liberado, que vai ter então algumas reduções e vai ter ali alguns incentivos para ambos os lados do comércio, tanto para os Estados Unidos como para o Reino Unido, outros países que estão ali em mesa de negociação, tem a Índia, tem outros países ali que já estão nesse processo, isso pode abrir literalmente uma possibilidade da gente conseguir ter um melhor acordo comercial com aqueles países ali que realmente têm um déficit comercial com os Estados Unidos. A gente viu que o Donald Trump, desde o início, ele sempre quis trazer meio que um medo para o mercado, que ele fala que os Estados Unidos não precisa ter ali um acordo de expressividade com nenhum país, que ele é já majoritário, ele consegue ali ter a sua demanda própria e consegue ter ali até mesmo a sua própria parte de produção, que não é bem verdade isso, tanto que a gente viu de forma bem agressiva a volatilidade que teve no mercado, tanto no mercado americano como também no mercado de forma mundial.
Então, a gente tem hoje aí, entre parceiros dos Estados Unidos, 18 parceiros que já estão ali, dentro dos 18 parceiros mais importantes, 17 já estão na mesa de negociação. O único ali que tem uma reticência em fazer negociação é a própria China, que ainda existe ali aquela tarifa que está em vigor, que é bem expressiva, dos Estados Unidos impondo para produtos chineses de cerca de 145% e da China impondo para produtos americanos de 125%. A gente vai ter que visualizar como que isso vai ser interpretado e como que isso também vai ter um impacto em ambas as economias. Mas o que a gente pode entender também é que os Estados Unidos, ele falou que mesmo que tenha essa negociação sendo efetivada, tanto com o Reino Unido como com outras nações, ele não vai efetivamente reduzir toda essa parte de tarifação. Por quê? Ele está conseguindo ao longo aí desses poucos dias que ele implementou, já conseguiu arrecadar bastante. E querendo ou não, isso é bom para os Estados Unidos. Ele já arrecadou cerca de 46 bilhões. Essa arrecadação, ela pode ser utilizada de variadas maneiras. E o Donald Trump, junto com a sua equipe, entende que essa arrecadação nesse nível pode impactar na redução ali da parte de endividamento dos Estados Unidos e pode até afetar também positivamente uma das campanhas que o Donald Trump falou, que era de reduzir impostos, principalmente ali para o eleitorado dele, que acabou colocando ele no poder que ele tem hoje. Então esse é um ponto de atenção. Se isso realmente vai concretizar, eu duvido um pouco que isso aconteça, porque eu acho que você chega num limite de nível de arrecadação a partir do momento que quanto mais você arrecada através de tarifas, você começa a afetar negativamente a economia americana e consequentemente toda a economia global, visto que a gente tem hoje uma interligação aí muito expressiva. Então esse é um ponto de atenção. E aí, para finalizar essa notícia, a Índia também está na mesa de negociação, só que com o Reino Unido. Não tinha nada a ver com essa parte de tarifação, já tinha ali na mesa de negociação há mais de 3 anos entre Reino Unido e Índia. Existia ali um embargo comercial entre os países que acaba que agora também surgiu aí uma nova possibilidade. Então o Reino Unido vai conseguir ali ter uma maior exportação tanto de uísque, tanto de produtos ali da parte da automobilística, como a Jaguar, como a Land Rover, que é do mesmo grupo ali, então acaba exportando aí esses veículos para lá com um custo menor, que antes a gente tinha ali uma taxa de importação de quase 100%, agora vai ser reduzida aí quase 90% desse valor, então vai ter ali um incentivo para o comércio entre ambos os países. E, querendo ou não, existe também um laço cultural entre os países, então isso também favorece aí a relação comercial entre esses dois países. E para o Reino Unido é positivo porque Índia tem um grande mercado ali de consumo e, querendo ou não, a Índia está num movimento de ascensão ali, tanto na parte de poder de compra como também ali em evolução de outros índices aí de IDH e que acaba incentivando favoravelmente a parte de consumo, e principalmente consumo de luxo, que é o que o Reino Unido acaba exportando para a Índia. Acho que essa última frase sua, Manuel, faz muito sentido. Eu também queria trazer um pouco essa abordagem, porque tinha muitos analistas que estavam pensando o seguinte: poxa, tem empresas como a Jaguar que trabalha com público de alta renda, que trabalha com um público que às vezes não é tão sensível a esses aumentos de tarifas, né? Porque obviamente isso vai aumentar o custo final do produto. Muitos não estavam acreditando que isso ia, de alguma forma, prejudicar um pouco os resultados no curto prazo dessas empresas, que obviamente no longo prazo também ela poderia reajustar esses preços e assim continuar vendendo, porque essas empresas têm poder de preço em relação aos seus clientes. Só que essas empresas também estão tendo dificuldade também de ganhar mercado, né? Principalmente Sim. essas empresas que estão ali no Reino Unido, como a Jaguar, porque dentro da economia, se a gente for analisar a questão de elasticidade, preço da demanda, algo nesse sentido, como é uma empresa de luxo, ela é na economia um fator inelástico, ou seja, você aumenta o preço e a demanda não cai tanto como se fosse um produto elástico. Por exemplo, um sapato, por exemplo, que não é de um bem de luxo, pode pegar uma marca popular, se aumentar o preço demais, a demanda cai muito em relação ao que aumentou do preço. Então é bem interessante também que até essas empresas que têm poder de precificação em relação aos clientes, que têm poder de preço também sobre os fornecedores, poder de barganha para negociar, acabam que está sofrendo também nessas decisões contracionistas do Trump. Então é bem interessante também a gente analisar um pouco esse cenário. Maravilha. Olha aí, antes de passar a palavra aqui para o meu nobre correligionário aqui, Douglas Ribeiro, falar um pouco sobre o que o Lula está fazendo nessa viagem ali à Rússia, quais são os acordos comerciais que ele está buscando, eu venho trazer 2 pontos aqui com vocês. Primeiro ponto, atualizando exatamente agora, nós estamos com 49.946
correligionários inscritos no canal. Então faltam 54 pessoas pra gente bater 50 mil. Sexta-feira, amanhã, é bem possível que a gente já queira, a esse horário, tá tomando uma cervejinha gelada comemorando os 50 mil inscritos no canal. Então faltam 54. Você que tá assistindo aí não é inscrito, então se inscreve no canal. Se você, por exemplo, tiver aí um familiar ali que tá ali guardado em algum presídio também, mas sabe que tem acesso ao celular, envia pra ele, que ele consegue assistir lá, até porque o tempo lá fica mais difícil, né? E então, primeira coisa, se inscreve no canal, envie pra quem você conhece aí, em todo mundo. E outra coisa, acabou de sair aqui o Papa. Quem é o Papa? Eu tenho uma resposta aqui pra vocês. Isso mesmo, ao vivo, Papa Leão 14 pede paz ao mundo e homenageia o Francisco como primeiro pronunciamento. Ele mesmo. O nome dele é o quê? Robert Francis Prevost. Ele é nome de ator, inclusive. É um papa, de acordo com o pessoal, que ele é discreto, a gente não sabe muita informação, acabei de ler, depois a gente vai trazer mais no próximo Suco Matinal. Nascido nos Estados Unidos e atuou ali no Peru por décadas. Vamos ver aí o que vai ser do novo papa. A primeira frase dele foi: Deus ama a todos. Olha que interessante aí. Será que ele será tão parecido aí como o Papa Francisco foi? A princípio pegando a mesma linha, né, do Francisco. Meio latino, né? Então, ou seja, atuou muito aqui no Peru, que é estamos aqui perto, né? Era, outro dado aqui sobre ele, que ele era presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. Então tem grandes laços aí, assim como o Papa Francisco teve. Então é isso, um grande Papa americano aí. Seguimos agora sem interrupção, seguiremos aqui o programa falando sobre a Rússia, né? Na verdade, sobre o Brasil, fazendo ali alguns acordos com a Rússia, né? O Lula está em viagem, ele busca ali investimentos em urânio, em energia e também fertilizantes, que são muito importados ali daquele país. Exatamente, eu acho que dessa notícia aqui a gente pode extrair essa curiosidade, porque o Lula tem firmado vários acordos com outros países também. E se a gente for pegar de curiosidade, a Rússia tem feito acordos com países mais voltados ali. A Venezuela não faz parte do BRICS, mas está aqui nessa composição, pelo menos de forma ideológica. Por exemplo, fez acordos com a China, teve a presença também do Nicolás Maduro também nessa semana na Rússia e agora firmou acordos com o Brasil. Eu achei muito importante porque, se a gente for pegar dados do Brasil e da Rússia, você tem um fluxo ali comercial de 12,4 bilhões, se a gente considerar os valores até março de 2025, e a maior parte é sobre importação de fertilizantes e também exportações, no caso do Brasil, para a Rússia, de soja, carnes e café. Então, ou seja, são duas economias agrárias, né? Então acaba que, mesmo que seja esse aumento também desse fluxo comercial, ainda são produtos de baixa valor agregado. Interessante que, se a gente for analisar um pouco sobre a Rússia, eu estava estudando um pouco mais sobre como está se comportando os fatores internos da Rússia, né? Tanto ali a parte da inflação, desemprego. Acaba que a Rússia, mesmo com toda essa conjuntura, né, que está acontecendo, desses conflitos que tem acontecido ali com a Ucrânia, a mão de obra está conseguindo absorver a demanda também, principalmente pelo setor da indústria. Então está no menor nível de desemprego da história. A renda per capita também está subindo, principalmente os trabalhadores da indústria. Então, mesmo que a Rússia tenha passado por todos esses problemas que a gente tem acompanhado nos últimos anos, mesmo assim é um parceiro comercial, um player muito grande. Então, assim, mesmo que tenha passado por esses problemas, ainda é muito interessante você ainda ter esses laços comerciais com a Rússia, porque todo mundo depende do fertilizante. Por exemplo, a Europa depende também bastante do gás russo também, da parte de energia. A gente até trouxe que, ao longo do tempo, a Europa tem diminuído um pouco as compras, né, diretamente da Rússia, mas se a gente for ler outros artigos, a Rússia os intermediários, né? Exatamente, a Rússia está vendendo, por exemplo, para a Índia ou para outros países, principalmente para a China também, só que aí, no caso, a própria União Europeia está tendo esse gasto maior por conta desse intermediário, então, mesmo assim, ainda depende bastante dessa parte energética. E tanto que, se a gente for pegar aqui a mais informações dessa notícia, o Brasil também está buscando estudos também por conta dessa transição energética, como também o desenvolver o setor nuclear brasileiro. Lembrando, quando a gente fala de energia do nosso país, a maior parte vem de fontes hídricas, né, que é a parte de geração via água, né, que é a parte renovável. Energia então, limpa, né? Exatamente, é muito importante porque o custo é muito baixo. Então isso aqui também ajuda também a diversificar e também aumentar essas negociações com outros países que dependem muito de energia. Aí a gente pode analisar, poxa, tem setores que dependem muito a parte de IA, como de tecnologia, data centers. Então o Brasil também ganha muito fôlego também para negociar em relação a outros países que dependem bastante desses insumos. Isso aí. Parou. Justiça do Distrito Federal suspende aí a compra do Banco Master pelo BRB, que é o Banco de Brasília. Mas
pelo que a gente se informou até agora, essa notícia nova, o que acontece, né? É só questões mais burocráticas ali. É claro que também envolve a autorização pelo Legislativo do Distrito Federal, né? É claro que é um banco que tem um ativo no Distrito Federal, mas umas coisas que apontaram ali a Justiça do Distrito Federal foi justamente o fato de, por exemplo, não ter convocado a Assembleia dos acionistas, né? Então, se você não tem a Assembleia, os acionistas não têm direito a voto ali, porque é mais do que 25% do capital. A compra seria bem grande ali, né, Manuel Neto? Sim, como você foi bem cirúrgico mesmo, essa Obrigado. parte de burocracia que a gente está vendo, então acaba que tanto o Ministério como o Tribunal de Justiça aí do Distrito Federal acabou não indiferindo, mas entrando ali com uma ação para indiferir essa compra, visto que... Palavra bonita, mano. Foi bonita, Parabéns, né, mano, cara? parabéns por Eu isso, fiquei treinando ali no espelho para falar ela, e aí cara, acho que deu sensacional. certo. E essa é uma palavra muito bonita que a gente tem que ser utilizada. Só que tem que isso, falar. quando diz essa palavra, dá um arrepio, porque isso quer dizer que é Caralho, burocracia. E burocracia, nós somos contra a burocracia. E principalmente num ponto aqui, que quem é detentor ou é credor ali do Banco Master, que tem ali na sua carteira, que aí eu te desafio, você não tem ali um CDB, algum ativo do Banco Master, você está meio preocupado, mas calma, que isso aqui é só mesmo uma parte burocrática. Porque, como o Edson falou, quando você vai envolver uma compra que envolve ali um valor acima de 25%, tem que ter uma assembleia. E o BRB foi diretamente já para o Banco Central, ele já acionou diretamente o Banco Central que tinha essa intenção de fazer a compra. Então, primeiro tinha que ser feito uma assembleia ali, e depois que fosse feita essa assembleia, iria decidir se realmente prosseguisse com a compra. Se tivesse ali a maioria dos votos a favor da compra, aí sim indicaria essa possibilidade de ir para o Banco Central e depois ser analisado também pelo CAD. Como isso não aconteceu, teve esses órgãos aí que acabaram indiferindo essa possível compra. Tem um ponto específico também, que pelo BRB ser ser uma instituição estatal do Distrito Federal, ele deveria também ter participação ali da aprovação legislativa. E também tem ali uma outra parte que tem uma parte ali como se fosse um sindicato, mas não um sindicato, é uma associação, o nome mais correto para a gente estar falando, de trabalhadores do próprio BRB, que tem ali um percentual de quase 9% das ações da companhia. E eles também são contra, porque eles dizem ali que não estão de acordo com essa possibilidade de compra. Indo agora já mais para uma parte mercadológica, que a gente tem também algumas atualizações que foram divulgadas ao longo dessa semana, é que provavelmente o BRB ele quer comprar só a parte benéfica do Banco Master, ele quer só comprar o crédito bom. O crédito ruim, vamos dizer assim, o crédito negativo ali da instituição, que é que todo mundo tem medo de ter o default, que envolve ali direitos creditórios, que a gente sabe toda a problemática que é de ter um direito creditório, porque você não tem um prazo exato de quando você vai estar recebendo, você pode receber amanhã, mas só pode receber daqui 5, 10 anos, essa parte eles estão querendo deixar de fora. E aí queria envolver um outro terceiro. Já até cogitaram, que é hoje o atual CEO da instituição do Banco Master, é o Daniel, ele já teve conversa com outras instituições, já conversou com a Hold, que é a detentora dos direitos ali do banco original, que é a JHF, que tem um laço ali com a JBS, então poderia ali existir essa possibilidade dessa parte ruim do Banco Master ser comprado por essa outra instituição, ou até mesmo utilizar também o FGC para adquirir um pouco dessa parte aí problemática. Só que existe alguns bancões, e dentro desses bancões o que é mais contra é o próprio Itaú. O Itaú diz que não está favorável que isso aconteça, porque isso ali não entraria dentro do que é o objetivo fim do FGC. Então seria ali um incentivo para empresas que são negligentes com a política ali de crédito, de expansão de crédito, seria ali um ok. Seria como se aconteceu lá no subprime, lá em 2008. Então é mais nesse lado ali que o Itaú está querendo. Ele está querendo meio que engrossar ali o caldo. E um outro ponto que aí eu queria trazer também para a parte aí da discussão é que o BRB, se ele realmente fazer essa aquisição de compra, ele disse que não é exatamente, ele seria ali o majoritário, por isso até que ele se defendeu que não existe nenhuma ilegalidade conforme o TJ e o Ministério Público ali alegou, que ele não iria realmente ser ali o majoritário, que eu duvido muito, ele não entraria nesse deal para não ser literalmente ali o majoritário, de ter ali, como foi divulgado lá meses atrás, que ele teria ali cerca de 58% de participação do capital social ali da instituição, sendo ali um percentual de 49% de ações ordinárias, 100% das ações preferenciais e aí totalizando 58% do capital. O que eu sei é
dá para você aproveitar essa janela e dá para você fazer dinheiro pra caramba. Quem souber o que fazer nesse mercado agora, galera, vai encher o bolso. E aí, o que você pode fazer? O que eu vou te orientar aqui agora, se você quiser fazer parte desse crescimento, quiser aproveitar isso? Entra no link aqui embaixo, abre aí, alvp.com.br se você preferir, clica no botão Faça sua análise de perfil. A gente está guiando todas as aulas da plataforma para esse movimento de começar a investir nesses mercados exóticos, de começar a explicar para vocês como se beneficiar disso. Estamos com parcerias estratégicas, né, visitando todas as embaixadas, vendo o que dá para criar fundos exclusivos aqui de investimento direto nesses outros países, sair um pouco dessa coisa centralizada só em Estados Unidos. A gente já conseguiu oferecer isso para o México, já está rolando. Muito provavelmente vai oferecer um ETF da UVP aí de mercado brasileiro em breve, tanto para os gringos quanto para os brasileiros aqui. A gente está buscando se antecipar nesses movimentos, a gente tem vantagens competitivas, né? Hoje a gente controla bilhões por causa da consultoria, a gente aproveita isso para liberar benefícios que a gente consegue para os clientes ricos, também para os nossos alunos menores, que estão com acesso a tudo isso dentro da plataforma. Cada vez mais, aula de geopolítica, o que a gente vai liberando tudo aquilo que a gente está usando para beneficiar os clientes grandes, cara, chega para vocês em forma de conhecimento. Oportunidade única para você que quer se matricular na UVP. Entra aí, alvp.com.br, preenche o questionário, entra nessa turma agora, aproveita. Essa janela não vai se repetir de novo da maneira como está acontecendo agora. Tem oportunidades no mercado que elas são únicas. A gente precisa aproveitar esse momento para formar carteira. Quem estava lá na pandemia pegou aquela queda, pegou legal. Quem está agora nesse momento vai pegar também uma ótima oportunidade. Tudo que é crise é excelente para fazer dinheiro. E lembra, a UVP tem um compromisso que você não vai encontrar em escola nenhuma no Brasil inteiro. Entrou na UVP, fez todas as aulas e não aprendeu a investir, não aprendi a investir. A gente devolve 100% do seu dinheiro. A gente devolve 100% do seu dinheiro se você entrar na UVP e não ficar satisfeito. E você pode pedir o dinheiro de volta depois de assistir todas as aulas, né, e emitir o seu certificado. Ou seja, 100% de segurança que você vai ter um bom atendimento, que você vai aprender, que vai funcionar para você. E se você tem dúvida, né, me conhecer agora, está o quê? Cara, pesquisa, tá? Pesquisa sobre a UVP, é incrível. Você não vai encontrar um processo do Jus Brasil, ou sei lá o quê. Se eu fizesse esse compromisso aqui e não fosse honesto, cara, a gente já tinha quebrado. Porque imagina, eu faço isso aqui todo dia eu venho aqui e faço um compromisso com vocês. Agora, outra notícia que nós temos aqui que envolve o Brasil é essa alta na renda média nacional, né? A renda média nacional das famílias teve um salto aí de 17% de acordo com o IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os ganhos concentrados foram ali nos mais pobres, né? Os 5% mais pobres viram sua renda crescer 17,6% no ano, muito acima dos 1,5% que foram observados nos 10% mais ricos. Antes de iniciar essa parte dessa notícia, acho importante explicar dois conceitos muito importantes na parte da economia, porque existe uma diferença entre a parte da renda média no Brasil e também tem uma diferença da renda per capita. Porque se você fazer o cálculo da renda per capita, que pega o PIB e divide pela quantidade de número de habitantes, você vai encontrar uma renda média maior do que 2.020, que foi o valor da renda média brasileira. Porque a renda média você pega tanto a parte de salários, como também aluguéis aferidos, lucros e dividendos. Realmente é a renda que vai para a pessoa e não apenas a geração interna de riqueza do nosso país. Então, como o Edson já tinha falado, teve um avanço de 4,7% comparado a 2023 e foi o maior número considerado um cenário histórico. Só que uma coisa que gera uma atenção maior pra gente é na parte aqui de como as camadas mais pobres teve um crescimento na sua renda. A gente sabe que é sempre importante que o Estado assista a essas pessoas, né, que tenha políticas públicas voltadas a essas pessoas, porque obviamente você pode ter um problema estrutural dentro da família, ou às vezes, por exemplo, às vezes uma família não tem uma família tradicional, né, com pai e mãe, às vezes a criança até só nasceu e não teve acompanhamento dos pais. Então isso é muito importante também ter essas políticas públicas voltadas também para as pessoas mais vulneráveis. Só que se a gente for pegar a notícia, o que mais teve de efeito positivo foi a transferências de benefícios sociais, principalmente ali como BPC, que é a parte ali de benefício de prestação continuada com pensões e também aposentadorias. Isso aqui levanta um alerta porque a gente sabe que todo benefício econômico, às vezes ele pode ser instável em algum momento, principalmente quando tem ali, às vezes você tem que fazer contenção de custos dos gastos públicos. Às vezes você também pode ter um ciclo menor de repasse, né? Por exemplo, o Bolsa Família hoje ele é um valor de R$600, só que em outros períodos foi menor. Então, às vezes, se você tiver um ciclo menor de repasse, você pode prejudicar um pouco essas famílias. E o importante é que, quando a gente pega aqui o índice de Gini, que ele mede ali e avalia também a desigualdade social de renda na população, ele também teve uma queda
ele ficou antes era 0,51 agora ficou 0,56. O que significa isso? Quando ele fica próximo de zero, então toda vez que está caindo, quer dizer que mais a sociedade está igualitária em sentido de renda. Só que quando ele fica mais próximo de 1, quer dizer que uma pessoa detém quase toda a renda de toda a sociedade, que aí entra nessa parte dos 10 ricos, os 10% mais ricos do Brasil, que é onde detém a maior riqueza do nosso país. Então isso que é bem importante, porque isso aqui avalia também como nossos dados qualitativos de forma social está conseguindo desenvolver. Aqui um exemplo claro, se a gente for pegar países desenvolvidos como a França, esse índice Gini ele é em torno de 29,7, 0,29,7 em 2023, e a Alemanha é 0,29,4. Então, ou seja, percebe que está bem próximo de zero. Então, isso também mostra que mesmo você não tendo grandes cargos corporativos ou algo nesse sentido, por exemplo, você é uma pessoa normal na sociedade, ali ganha um salário normal, você ainda consegue viver muito bem. Lembrando que quando a gente esteve na Alemanha, isso ficou bem claro em algumas coisas que a gente estava até passeando também, no shopping também, em alguns restaurantes. Os preços eram bem acessíveis até para uma pessoa que ganhava 3 mil euros, por exemplo. Conseguia 3, 4 mil euros, conseguia ter uma vida bem tranquila na Europa. Então isso é bem interessante também. Bem-estar social geral. Exatamente. Não tinha uma limitação. Exatamente. Mesmo que uma pessoa talvez trabalhava em um emprego que não tinha uma grande renda, né? Mesmo assim ele ainda conseguia ter um bem-estar social bem interessante. Então, assim, é um avanço que o nosso país está tendo, mas, é claro, a gente sempre sinaliza o seguinte: o mais importante é que tenha geração de emprego, entrada de pessoas no mercado formal de trabalho, né? Entrada no mercado de trabalho formal, e que também esses ganhos possam também ser sustentável por longo prazo, que nunca dependa apenas do Estado, mas também da geração de emprego, principalmente do mercado privado. Eu falo isso porque, por exemplo, se a gente for pegar, existe também os dados da desigualdade pelas regiões. Por exemplo, o Maranhão teve uma renda média de 1.078, o Ceará de 1.210 e Amazonas de 1.231. Então, isso segue com a renda per capita, né, a renda média muito abaixo da média nacional. Isso aqui é também interessante a gente também trazer um pouco para analisar, porque se a gente for pegar todos esses estados, eu queria colocar um exemplo maior para Amazonas, porque sempre teve iniciativas, por exemplo, como a Zona Franca de Manaus, que ofereceu vários incentivos para as empresas produzir ali dentro do estado, e mesmo assim não conseguiu desenvolver tão forte assim economicamente. Então é sempre importante ter essas políticas públicas, mas também, às vezes, só fazer incentivos fiscais para algumas empresas talvez não seja tão suficiente para absorver toda a mão de obra e também desenvolver aquela região. Maravilha aí, ó, grande explicação. Agora a gente vai seguir com a leitura dos comentários, né? Começando ali pelo Miguel Boulevard, que disse: de fato, o Brasil é o único país subdesenvolvido em desenvolvimento, né? A gente está subindo, em desenvolvimento, que tem recurso para receber investimento e não está em guerra. Ainda mais com a Selic aí a 14,75%. Então, olha quão especial é o Brasil hoje para investimentos. Né? Altíssima. Então, sim, é exatamente o que a gente fala, Miguel. Temos aqui o Ismael R. de Mello, que disse: Proctan é a melhor pomada para passar na fissura ou existe outro método? Cara, não sei. Busque aí o seu médico. Também temos aí, o Fábio disse: literalmente soco matinal de manhã. O João disse: bom dia, que montanha-russa emocional foi esse programa? A vida é uma montanha-russa, é um grande cisne negro, de acordo com Nassim Taleb. Temos aí também o Fernando, que disse: saco matinal. Posso nem doente aqui. Também temos aí o Another Ming, diz: aumentou o número de deputados? Agora o Brasil vai pra frente. Exatamente. Vergonhoso. É começar bem o dia já. Também temos a Clarice Freitas aí, que tem o sobrenome Weasley, que disse: amo que a quinta série não... sai fora. Temos aqui uma pergunta boa do Gabriel Marques. Bom dia, pessoal, e essa pergunta eu vou direcioná-la a Douglas Ribeiro. Por favor, qual a diferença dos resultados de trimestre fiscal e o que normalmente as empresas apresentam na DRE, demonstrativo de resultado de exercício? Por exemplo, a Brasil Agro está apresentando os resultados do trimestre de 2025. Qual a lógica disso, Douglas Ribeiro? É um indicador futuro, Douglas Ribeiro? Se puderem falar um pouco da empresa também, seria ótimo. Cuidado. Parabéns pelo programa e parabéns também ao Douglas, pelo canal dele. Parabéns aí, literalmente pelo canal dele. Está muito bom a apresentação de conteúdo mais técnico. Abraços. Eu falo, quer conteúdo técnico? Vá no Douglas Ribeiro.
Então vai, O cara é Douglas fera. Ribeiro. O que é esse como que uma empresa apresenta o resultado de DRE do próximo trimestre, que nem aconteceu ainda, Douglas Ribeiro? Hein, Douglas Ribeiro? Douglas Perfeito. Ribeiro. Douglas. Queria agradecer o comentário mesmo do Gabriel Marques, que é muito importante porque nas aulas mesmo de contabilidade existe algumas contabilidades bem diferentes. Existe a parte da contabilidade industrial, que é a que a gente conhece, né? Essa mesmo que tem um ano fiscal que fecha em 2024, em 2025, por exemplo. E tem outras contabilidades de outros setores. Tem o terceiro setor, que é aqueles que são setores que não têm fins lucrativos, que também, por exemplo, aquelas empresas, aquelas entidades, organizações que não têm... que não quer gerir lucro, né? Não tem, Sim. são fundações, por exemplo, igrejas, entidades, algo nesse sentido. E tem outra que é muito importante, que é a contabilidade do agronegócio, que isso aqui é muito legal a gente analisar isso, porque empresas como a Brasil Agro, ela só fecha o ano fiscal quando também fecha a safra dela. Então ela tem um ciclo econômico diferente do financeiro. Então ela só vai fechar o financeiro também junto se tiver a parte do fechamento da safra. Eu falo isso porque às vezes vai ter empresas que sempre vai... por exemplo, vamos imaginar que a safra começou em agosto do ano passado, 2024. Ela vai reportar os resultados de agosto de 2025 para fechar esse ano fiscal dela. Então ela é um pouquinho diferente do que a parte da contabilidade industrial que a gente é mais acostumado. Tanto que tem até um indicador que eu acho muito importante falar um pouco sobre ele, que ele é o famoso liquidez corrente. Acho que muita gente já falou sobre esses indicadores de liquidez, né? Que acontece? A liquidez corrente é a relação entre ativo circulante dividido por passivo circulante. Ele vai mensurar o quanto a empresa consegue pagar suas obrigações de curto prazo em até 12 meses. Só que aqui eu deixo uma observação. Em até 12 meses ou até o ano fiscal, o fechamento do ano fiscal. Porque aí você pega realmente essas empresas do agronegócio, que ela só fecha o ano fiscal dela quando realmente fecha o ciclo também da safra. Então, quando a gente fala da Brasil Agro, ela tem várias operações de várias culturas e ela trabalha com soja, trabalha com milho também. Então, acaba que são ciclos diferentes. Então, é sempre importante você analisar também os resultados da Brasil Agro nessa composição. A Camil também trabalha com essa mesma dinâmica. A Camil trabalha com a parte do arroz também, feijão, tem a parte de processados dela, mas a parte agrícola, a parte realmente de plantação e também trazer esse ciclo é importante. Tanto que até no agronegócio, lembrando, essa aqui é outra cultura também, que antes do programa a gente estava até comentando com o Edson, você tem a parte dos animais quando fica no vídeo, tem um bezerro, tem um novilho e tem um boi também. Então acaba que a empresa também vai reportando seus custos, como também seus resultados, com base nesse ciclo também. Porque uma empresa que tem bezerro, novilho ou boi é um estoque. Então lembra, há 6 meses é bezerro, depois se torna novilho, depois se torna boi. Então o estoque também precisa avançar e fechar com esse mesmo custeio. Então é uma pergunta bem interessante e é uma curiosidade bem legal da gente considerar também nas empresas do agro. Pô, maravilha aí. Então, para finalizar o programa hoje, explicar para vocês aí, ó, dia 31/5 temos aí a final, hein? E já vamos começar a fazer o bolão agora. Vai ser PSG, vai ser Inter de Milão. Quem que você acha aí que vai levar a Champions desse ano, meu grande querido Manuel Neto? Pela minha tristeza, eu acho que vai PSG, hein? Porque o time tá muito ajeitado, não tem nenhuma grande estrela ali. E pela teoria da conspiração, que isso aí eu sempre gosto de olhar, se você pegar ali, eu concordo. sempre quando você for pegar ali o histórico, um jogador ele saiu de um time e vai pro Real Madrid. Se você for pegar o Hazard, ele saiu do Chelsea e foi pro Real Madrid. Logo na temporada seguinte, o time que ele deixou de sair ali, que era o Chelsea, foi campeão. Então a gente viu o Mbappé saindo ali do PSG. Pode ser que isso aí seja um indicativo, ou seja só mais uma coincidência, nada a ver. Não existe coincidência no mundo, tudo é teoria da conspiração. Eu acho que vai ser a Inter de Milão, porque eu tô torcendo por ela desde quando ela tirou o Bayern de Munique. Então, é uma empresa é um time que tem fortes indícios que será campeão da Champions League desse ano. E queria colocar uma curiosidade. Manda, chama. Quando o Manuel tava falando sobre aquela notícia de que vai ter muita burocracia, algo nesse sentido, né? Eu lembrei de umas aulas de administração e queria falar um pouco do Max Weber, que ele é um sociólogo também da parte, um dos fundadores do estudo moderno da sociologia.
E a burocracia, pelo menos a que ele pregava, foi criada justamente para melhorar a eficiência e a racionalidade nas decisões. Tanto que tinha ali o sistema de organização, que era buscado hiper hierarquia, especialização. Então, a burocracia, na sua essência, era para ajudar a eficiência e não para atrapalhar. Então, é uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. Tem muitas histórias legais também, algumas obras do Max Weber, que é importante também conhecer um pouco. E eu estava conversando uma vez com o Brenner. Um economista, existe o filósofo, existe o sociólogo, existe o economista. E o Ryan Santos. Existe a junção deles. sempre um economista sempre vai estar bem próximo da filosofia, como também da sociologia. Então, você que quer se tornar também um economista muito legal também, estuda também essas áreas de políticas sociais também, que é muito importante para você tomar essas decisões, porque muito da economia também vem de questões de filosofia, também de sociologia, os estudos da sociedade. Então, é também uma sugestão também para vocês que querem se tornar um economista. Boa. Maravilha. Então é isso, para finalizar o programa também. Ó, acabei de atualizar aqui, 947, mais um inscrito aí no canal quando a gente estamos gravando. Faltam 53, então mandem pros seus cupinchas aí, joga todo mundo para seguir o canal, manda pros seus desafetos também, em vez de pegar o CPF deles e começar a cadastrar como mesário eleitoral, coisa que eu não faço, ninguém aqui tem provas disso, comece a tentar hackear ele e fazer ele se inscrever dentro do canal. Isso é a melhor forma de vingança que você pode ter, e viver é a arte de se vingar, já dizia Felipe Ret. Então, ninguém liga pra Liga dos Campeões, todo mundo aqui gosta do quê? UFC, como todo mundo sabe, né? Então, esse final de semana, você tá assistindo na sexta-feira, sabadão vai ter o quê? Ninguém sai de casa, porque Belal Mohamed vai lutar aí, defendendo seu cinturão peso médio contra o Jack Della Maddalena. Vai tomar um cacete o Jack Della Maddalena, todo mundo sabe, ele não é capaz. Temos aí também José Aldo, Rei do Rio, já deveria estar aposentado, mas acho que tá devendo a agiota pra estar lutando nessa idade também. Vai estar lá. Não, respeito, mas, porra, Aldo, não precisava, cara. Tu é um herói nacional aí, por que você tá se matando aí com os caras novos? Também temos o Gilberto Queimaduras aí, que vai estar lutando, Gilberto Burns. Só card bom aí, pra quem gosta, e você pode olhar pela cara de todo mundo, que todo mundo adora o UFC, todo mundo assiste pra caramba aí, fico feliz. Inclusive, vamos patrocinar agora o Sexto Round, eu já fiquei feliz, porque é um canal que eu assisto, então eu vou assistir ao negócio do UFC quando eu estiver assistindo ao VP, coisa linda. Maravilha. Então, acabou o programa, agora a gente vai voltar ali pra reunião que a gente tinha que ter, agora com o computadorzinho na mesa, inovação, capinha, inovação, e Lucas de férias aí. Lucas, aparece aqui, pessoal, dá tchau pra você, que você só volta aqui 30 dias, né? Aparece nessa câmera aqui, De ó. férias Nessa de câmera aqui, novo? ó. Aparece aqui, ó.